Então bora lá, pessoal. Página 134. Estatística, noções básicas. Bom, então, primeiro, né, o que é estatística? Então, estatística é a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais, pela extrapolação dos resultados da amostra para a população. Vocês estão vendo aí que tem algumas palavras que elas são bem específicas deste conteúdo. Então, a gente tem que entender e aprimorar primeiramente o nosso vocabulário para que a gente consiga entender a definição do que é estatística. Então, quais são os conceitos fundamentais da estatística? Primeiro, população. Né? Então, está aqui, ó, para resultados da população. Então, o que seria a população? População é qualquer conjunto, não necessariamente de pessoas. Né? Eu sei que parece meio óbvio, mas tem gente que confunde. A gente fala assim, população. A pessoa faz a ligação direta com um conjunto de pessoas. Não necessariamente um conjunto de pessoas. É um vocabulário específico da estatística, tá? Só para deixar claro. Que constitui todo o universo de informações que a gente necessita. Amostra. A amostra corresponde a um grupo representativo da população. Então, quando a gente faz uma pesquisa, que a gente faz aquele recorte para que nossa pesquisa seja mais objetiva possível. Então, por exemplo, vou fazer uma pesquisa do gosto musical. De quem? De todo mundo? Ah, não, dos jovens. Que faixa etária? Ah, dos 18 aos 21 anos. Então, você vai conseguir fazer a sua pesquisa com todos os jovens de 18 a 21 anos? Não, você vai reduzir mais ainda. Você vai pegar uma amostra, né, uma parte. Então, você vai criar um questionário que tenha o perfil do entrevistado para que você consiga ter uma amostra. Né? Então, é isso. Variável quantitativa. Então, a gente sabe, né, quem passou pelos projetos, né, que a gente sempre fez na escola, a gente sempre dividiu, né, as pesquisas quantitativas e qualitativas. Então tá aí, a variável quantitativa é aquela que mede a quantidade. Então, por exemplo, idade, altura, preço, quantidade de vendas e assim por diante. Então, uma pesquisa dessa é uma pesquisa quantitativa, vai medir a quantidade. E nós temos a pesquisa qualitativa, que é aquela que mede uma qualidade do indivíduo e pode ser separada em categorias. Então, por exemplo, sexo, masculino ou feminino, nível de escolaridade, nível se é fundamental, médio, superior, satisfação, se é baixa, média, alta e assim por diante. Para que vocês tenham acesso a um conjunto de informações maiores do que é estatística, eu deixei aqui para vocês um link que tem um artigo, que tem todos os conceitos, todo este vocabulário, essa definição do que é estatística. E aí quando você tiver seguro que você, então eu entendi o básico, o vocabulário, o que é tal, aí você parte para o próximo, tá? Então não deixa de ver o artigo que eu deixei aqui, o link para vocês, para poder trazer mais informações. Beleza, entendi. E agora? Agora nós vamos para as fases de uma pesquisa. Então a gente vai organizar. Então metodologia é isso. Então eu quero chegar a expor um gráfico. Então, meu trabalho é... Tá, então eu vou criar. A metodologia é isso. Quais são as etapas? Qual é o caminho? Onde eu vou percorrer? Então, uma organização possível é essa que eu trouxe aqui para vocês. Então, primeiro, definição do problema, né, que é o tema que vai nortear a nossa pesquisa. Então, é a nossa situação-problema. Esse é o primeiro passo. Segundo, formulação de um plano de coleta de dados. Então aqui você vai usar o que a gente acabou de ver lá.
Tá, então eu quero criar um plano de coleta de dados. Então vou criar um formulário. Então esse formulário eu vou fazer quantitativo, qualitativo, qual é o perfil do entrevistado, eu vou entrevistar toda aquela população ou eu vou entrevistar uma amostra dela. Então, por exemplo, se uma pesquisa for dentro da escola, primeiro ano, a pesquisa com o primeiro ano do ensino médio, você vai entrevistar toda a população. Agora, se forem do colégio Rede Decisão, Unidade Fátima, um exemplo, beleza. Então, você tem toda a sua população. Agora, se fosse todos os alunos do primeiro ano do ensino médio, você ia ter que estabelecer uma amostra. Eu vou coletar aqui num colégio particular aqui da Zona Leste, num colégio público, num colégio, né, público estadual, público municipal. Eu vou agora ali, vou pegar ali na Zona Sul uma amostra, porque você não vai conseguir entrevistar todos, certo? Então é isso, formular um plano de coleta de dados, né, de onde você vai buscar as suas informações. A coleta em si, que é a execução do plano da coleta de dados, que é o instrumento proposto. Né? Vou fazer um questionário, vou fazer um questionário online, eu vou levar lá uma caderneta, eu vou anotar, certo? E análise dos dados coletados. Então permite a organização e analisar os dados coletados. Por último, nós vamos à apresentação dos dados coletados. É a forma que a gente vai escolher para expor os resultados da pesquisa. Com tudo isso feito, agora a gente tem que entender os tipos de gráfico, que aí sim a gente entra na página 134 da apostila, que ele já traz a exposição em tabelas e gráficos. Né? Mas para a gente é importante essa parte anterior também, não só analisar, mas saber construir. Então aqui eu coloquei os principais gráficos para vocês já conhecem, mas assim, o que a gente tem que reforçar aqui nesta aula? Que cada tipo de gráfico ele é adequado para um tipo de informação que você queira transmitir. Então, o gráfico de colunas. O gráfico de colunas ele é destinado a fazer uma comparação. Então, se sua pesquisa foi voltada a fazer uma comparação, gráfico de colunas. Ou o gráfico de barras. É a mesma coisa. A diferença é que um é vertical, horizontal, eles são destinados a fazer comparação entre as informações. Gráfico de setores, né, que muitos chamam lá do gráfico de pizza. Gráfico de setores. Eles representam partes de um todo. Partes de um todo. Então, se você está fazendo uma pesquisa com o primeiro ano do ensino médio sobre o gosto musical, você vai fazer um gráfico de setores, porque você vai falar assim, dos 40 alunos, 10 gostam de samba, 15 gostam de rock, 5 gostam de pop, 3 gostam de outro estilo musical. Então, cada fatia do gráfico representa a parte de um todo. Quem é o todo? É o primeiro ano do ensino médio, certo? Então, partes de um todo, a gente utiliza o gráfico de setores. O gráfico de linhas é para estudar variação. Normalmente, 99% das vezes é a variação ao longo do tempo. Então a gente vê que nesse eixo horizontal, que é o eixo X, normalmente está ali uma escala de tempo. Pode ser dias, semanas, meses. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, não vou fazer uma pesquisa não, eu vou tabular os dados da minha conta de luz da minha casa para saber como é que está o consumo de energia elétrica ao longo do ano, quais são os meses que dá pico e tal. Eu vou fazer um gráfico de linhas. Então, aqui embaixo eu vou colocar janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Né? No eixo vertical eu vou colocar o consumo, e aí quando eu bato o olho nesse gráfico, eu vou conseguir ver na linha a variação do consumo de energia elétrica ao longo do ano que eu tenho na minha residência. Beleza? E aí eu acrescentei aqui também, não tem aqui na apostila, mas é um gráfico que normalmente é cobrado principalmente no Enem. A gente sempre tem o histograma e a gente acaba esquecendo um pouco do histograma. O que é o histograma? Ele é um gráfico muito parecido com um gráfico de colunas, mas não é, porque ele é um polígono de frequência. Professor, qual a diferença? Eu estou vendo aqui o gráfico aqui
pode ver aqui, ó, pela definição, a definição, se a gente pesquisar uma definição no livro lá na internet, ele vai falar assim: é um gráfico de colunas justapostas, ou seja, olha a diferença. O gráfico de barras, ele tem o espaço, as barras são individualizadas, elas são separadas, que é justamente para que a gente facilite essa comparação, que esse é o objetivo dele. O histograma, como ele é um polígono, então polígonos, linhas retas e fechadas, eles são, as colunas, elas são grudadas uma na outra. Mas por quê? Porque os dados que a gente utiliza para fazer um histograma, eles têm intervalos de classe. Então, são pesquisas bem específicas. Então, se eu faço assim, uma pesquisa, que o meu público eu vou dividir assim, ó. Crianças entre 0 e 2 anos, de 2 a 5 anos, de 5 a 11 anos, de 11 a 15 e de 15 a 21, eu estabeleci um intervalo de classe. Então, notem que eu não vou fazer uma coluna para a criança de 0 anos, de 1 ano e de 2 anos. É uma só, que isso se caracteriza um intervalo de classe. De 2 a 5, mais uma. Então, elas vão ficar coladas, certo? Mais informações está aqui, ó. Por falta de um, eu coloquei dois links para vocês. Este primeiro aqui, ó, como organizar gráficos e tabelas, ele tem toda essa explicação que eu fiz oralmente aqui para vocês. Para que serve o gráfico de colunas e de barras, para que serve o de setores, quando que a gente utiliza o de linhas, quando que a gente utiliza o histograma, certo? E esse aqui de baixo, ele é um construtor de gráficos aí diferentes, né? Que a gente pode utilizar os dados, visualizar os dados. É bem bacana essas ferramentas aí para vocês pesquisarem. Bom, aqui é a hora do praticar no caderno, certo? Então, o que eu fiz? Peguei 4 tabelas na internet mesmo, sabe? Peguei as imagens, tá aí o link, peguei essas imagens aí e eu queria que vocês fizessem este exercício que eu falei para vocês. Este primeiro aqui, qual é o gráfico que seria mais adequado para expor estas informações? Nós estamos vendo aqui, ó, que nós temos o mês janeiro. Dentro do mês de janeiro, eu tenho categoria transporte, gastei R$74. É o gasto de uma pessoa. A pessoa fez uma tabelinha lá no Excel para poder estudar o gasto dela mensal. E ela dividiu os meses, tá vendo aqui, ó? Janeiro, fevereiro e março, ela dividiu. Então, em janeiro, transporte, 74. Supermercado gastou 235 e em despesas domésticas 175. Tem mais um aqui em janeiro. Janeiro, entretenimento, R$100. Então, esse foi o gasto dele em janeiro. Que tipo de gráfico? Aí tem em fevereiro, março, do mesmo jeito. Que tipo de gráfico que a gente podia expor essa pesquisa? Certo? Pensa um pouquinho, na live a gente vai ver. Olha esse aqui. Ó o intervalo de classe aqui. Isso aqui já vou dar a dica. Essa é a cara do histograma. Tá vendo aqui, ó? Ele fala aqui, ó, número do aluno, né? Número 1. Altura. Não, aqui a quantidade de aluno tá aqui, ó, 13. São 13 alunos que estão entre aqui o número é a da linha, tá? É linha, não confundam não, igual eu confundi agora. Então aqui, ó, altura. Entre 1,45 e 1,50. Quantos alunos está, né, dentro dessa altura? 13. Entre 1,50 e 1,55, nós temos 33 alunos. Tá vendo que tem um intervalo de classe? Ele não foi aluno por aluno, porque senão ficaria enorme. Olha quanto, soma essa quantidade de alunos aqui, ó, 13, 33, 84, 147, 231 alunos. Então, foi o que foi estabelecido? Vamos fazer um intervalo de classe, né? Então, este é a cara do histograma. Nós temos esse aqui, o desmatamento da Amazônia, e esse aqui, digamos assim, o número de alunos que não tiveram um bom rendimento nesses meses do ano, tá? Então, é só a tabela, o contexto a gente cria até mentalmente mesmo qual é o tipo de gráfico que vai se adequar melhor a esses tipos de tabelas aqui. E aí, agora sim, o desafio, olha que da hora esse gráfico de linhas simultâneos. Eu tenho uma tabela aqui
que a pessoa também está organizando lá a vida dela, certo? A gente está vendo aqui, ó, colocou meses do ano, ó, primeiro semestre inteiro aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Aí o que ele falou assim, saldo anterior. Então em janeiro, ele começou o mês de janeiro com R$500. Qual foi a receita dele? 2.200. Quando é que foi as despesas dele? 1.450. Qual que é o saldo dele? 1.250. Certo? Então ele fez isso para acompanhar o semestre inteiro, o primeiro semestre inteiro. Tá o gráfico como que ficou, como fica bacana. Olha lá, o saldo final, certo? O saldo anterior é o quanto que ele começou o mês e o saldo final, quanto que ele terminou o mês. As despesas e as receitas, certo? Então, olha aqui, ele ficou no verde, olha, o verde, teve mês que ele gastou mais, que a receita foi menor do que, ó, dá para ver claramente, né, nessa variação do tempo aí. Então, eu vou desafiar o quê? Vocês a fazerem isso. Onde? Eu escrevi aqui, ó, construir da maneira que achar mais prática e eficiente. Tem gente que gosta do Excel. Eu utilizava o Excel. Depois desse drive aqui, eu só uso planilhas do Google. Eu acho muito prático. E tem gente ainda que ainda quer fazer na mão. Então, gente, fiquem à vontade. Vamos construir esse gráfico. Eu vou mostrar para vocês o planilhas do Excel, que é onde eu já digitei, certo? A parte da digitação, então não tem segredo nenhum, né? Nem formatei nada. Isso aqui a gente formata, centraliza, aumenta, muda a fonte, tá? O simples, aqui é o básico. Digitei os meses aqui, digitei os meses aqui, saldo anterior, receitas e despesas. Olha como isso é prático, certo? Digitou, tranquilo. Você não precisa fórmula, não precisa de nada. Seleciono tudo. Olha aqui essa ferramenta, ó, tá vendo? A ferramenta aqui, ó. Inserir gráfico. Deixa eu sair daqui de cima, senão ele vai ficar aqui em cima de mim o gráfico. Ó, vai lá, inserir gráfico, clica no inserir gráfico. Ele já vai te dar uma primeira amostra, é uma sugestão, colunas empilhadas. Bacana também, mas não quero o de linhas, certo? Vem aqui, clica, seleciona, acha aí, ó, colunas verticais, colunas horizontais, tá aqui o de linhas, olha aí o de linhas, tem o de linhas de área, que ainda ele vai fazer a área entre as figuras, certo? Aqui, sensacional, tem em 3D, tem os de dispersão, muito bacana, muito simples, você viu? Eu só digitei, selecionei e vou clicar aqui o de linhas. Olha aí, igualzinho o que está no exercício do que eu tirei da internet, o gráfico pronto. Inclusive coincidiu até as cores, mas você muda as cores também. Olha lá, o saldo final, verde. Olha lá, minha linha verde aqui, ó, você estuda ela, a linha verde, onde ela ficou abaixo de R$1.000, acima de R$1.000, onde teve mais despesa do que receita. Sensacional, muito bacana. Quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, expor, apresentar aí, certo? Então, é isso que vocês vão fazer no desafio, certo? Para postar lá no formulário, vai construir o gráfico de vocês com essa tabela aqui, para ficar desse jeito. Orientação de estudo, nós temos 3 exercícios na apostila, do 1 até o 3, bem tranquilo, tarefa mínima na plataforma Plural. Beleza, gente? É isso aí, até daqui a pouco.